Você já percebeu que os modernos sistemas de logística e transportes podem gerar uma quantidade enorme de informação? O problema é que com tanto número fica até difícil saber o que é que realmente importa. Só que isso não é por acaso, é a regra na era da internet das coisas e quarta revolução industrial. Acontece que essas informações são fundamentais para criar modelos e definir cenários. É assim que uma classe totalmente nova de gestores obtém rapidamente o alto desempenho. No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer exatamente isso. Meu nome é Fábio Paiva, eu formo Black Belt Simulation Lean Six Sigma. Bem-vindo à 7ª aula do nosso curso. Eu criei especialmente para você 2 modelos que vão te dar confiança para iniciar de imediato uma gestão mais moderna em transportes. Eles são baseados nas dificuldades que eu percebi na maioria das equipes de engenharia e logística, principalmente de montadoras. Para você aproveitar o máximo, eu considerei os fatores fundamentais que precisam ser utilizados no processo de transporte. Deixei bem completo para você aí. Você vai aproveitar, eu tenho certeza. Vamos ver isso agora. O nosso estudo de hoje está dividido em 3 etapas. Na primeira parte, você vai ver todo o processo de transporte, desde a expedição de embalagens no cliente até a expedição do produto acabado no fornecedor. Ida e volta. Fique atento em todos os pontos de entrada de dados, como tempos e velocidades. São informações coletadas do sistema de BI da empresa. Na segunda parte, você vai conhecer os conceitos básicos do método DMAIC-S. Isso vai te dar capacidade crítica e de análise. A terceira etapa é para praticar. Baixe a simulação exercício que eu montei para você e responda o questionário. Essa é a segunda simulação que você vai receber nesse treinamento. Depois, com pequenas modificações, já dá para usar no seu trabalho. O nosso problema hoje é que a concorrência está oferecendo preços cada vez mais baixos e assim a gente acaba perdendo mercado. Para simplificar, operamos com cavalo mecânico e furgão de 3 eixos com custo fixo no valor de R$ 23.700 por mês. O contrato prevê que o pedido pode esperar no máximo 120 minutos para iniciar o transporte. Esse é o nosso exercício. Dentro do tempo do ciclo do caminhão, esse valor deve ser respeitado. É uma condição de contorno. Fique atento também, pessoal, na parte 2, porque você vai acompanhar a medição dos tempos por caminhão em cada viagem. O simulador faz isso para a gente. Isso é base para a redução do custo. Vamos começar agora a primeira parte. Observe no modelo 2 grandes processos, recebimento e expedição. Tem uma frota de caminhões vermelhos para a matéria-prima que vem desde os fornecedores até o recebimento. Acompanhe aí no vídeo. Tem também uma outra frota de caminhões pretos para produto acabado, que leva o material até os clientes. Vamos concentrar nossa atenção hoje nos caminhões pretos. No cliente, o caminhão chega com produto acabado e descarrega. Tem 10 docas programadas no modelo. Dá para habilitar quantas docas você quiser nessa simulação. O tempo aí varia de 14 a 29 minutos, com uma distribuição triangular que foi considerada. Depois tem uma área de estacionamento tipo FIFO, que é usado quando tiver esperas pela ordem de transporte. Esse tempo é naturalmente medido pelo simulador e avaliado para a melhoria da eficiência. Quando muda os cenários do simulador, o tempo nessa espera ele é alterado. Assim você não precisa fazer testes na operação real. Fica bem mais barato e você consegue fazer uma quantidade grande de testes. No nosso exercício, o cliente libera as embalagens vazias mediante uma ordem simplificada que informa sua quantidade e o horário. Veja que são geradas etiquetas para isso. O Q mostra a quantidade e o T mostra o horário da liberação. Ao liberar a ordem, um caminhão é solicitado a se posicionar numa das 10 docas de expedição do cliente. O tempo de carregamento de embalagens vazias aí varia de 8 a 20 minutos. Caso não tenha caminhão para pronto carregamento, começa a contar tempo de espera. O próximo passo é a rodovia, que tem 75 km desde a planta do cliente até a planta do fornecedor, ida e volta. Tem 2 faixas de rolamento que permitem ultrapassagem. Com base nos sistemas, avaliamos também a velocidade do caminhão de 30 a 75 km por hora. Foi isso que eu considerei aí no modelo. Dessa forma, o trânsito foi considerado para o dia todo, uma maneira simplificada. Veja que a planta, pessoal, ela está bem mais detalhada. Na minha aula presencial, a gente vai explorar isso um pouquinho melhor. Aqui no vídeo, veja o caminho dentro da planta até o estacionamento de espera que pode ou não ser utilizado por cada caminhão. Depende se as docas estão ocupadas ou não. Tem 30 vagas disponíveis aí. Tem também 10 docas que recebem as embalagens vazias e carregam o produto acabado no mesmo local.
Ao chegar na planta, o caminhão descarrega as embalagens vazias em um tempo também tomado do sistema. A gente sabe que a quantidade de operadores influencia no tempo de atendimento ao caminhão e, portanto, no custo da frota. É por isso que a gente coloca turnos aí para colocar os operadores conforme os turnos. A gente já vai ver isso. O descarregamento é feito com os operadores empurrando cestos aramados. Com cenários programados, pode aparecer falta de material na doca ou outras situações, como bloqueios, falta de espaços, enfim. Um outro ponto importante são os 3 turnos, conforme eu tinha falado, definido para os operadores na planta. Acompanhe aí. Adicionalmente, eu gerei também uma programação especial para os caminhões, com a mesma técnica dos turnos. Isso inclui descansos e paradas para refeições. É isso, pessoal. Final da primeira fase. Agora que estudamos o primeiro modelo da aula, você já percebeu que dá para ficar bem semelhante à situação real do seu trabalho. É hora de começar o desenho dos processos no papel e imaginar onde é que dá para reduzir custos na sua planta. Para que a gente tenha a oportunidade de fazer as melhorias, é fundamental que o modelo seu compreenda os elementos certos. São elementos de espaço, tempo e lógica. É por isso que a gente detalha mais em alguns processos. Depende do foco que você está querendo dar ao seu estudo aí na planta. Vamos entender agora a relação entre os fluxos, filas e estoques. Estamos na segunda etapa da fase de análise do método DMAIC-S. Nosso objetivo aqui é determinar quais fatores influenciam mais na produtividade. Nessa parte, usamos o conhecimento da ferramenta DOE. O estudo compreende a caracterização de variáveis aleatórias ligadas ao nosso objetivo. Isso significa que consideramos processos estocásticos. Para a gente alinhar, vamos repassar as fases do DMAIC-S. Na definição, você calcula quanto pode ganhar, o local do projeto e define o time. A medição é o momento de coleta de dados como demandas, perdas e lógica dos sistemas. Ao chegar na fase de análise, vamos fazer testes de custos, tempos de ciclo e produção. Em melhoria, técnicas de otimização são aplicadas no ponto de máximo resultado. Finalmente, na fase de controle, você usa o modelo em realidade virtual diariamente para manter o custo ótimo. Tem uma equação que relaciona o objetivo Y do projeto com os fatores X. No nosso caso, Y é o tempo de ciclo do caminhão. É esse tempo que a gente vai medir. Do outro lado da equação, X são alguns fatores que teoricamente podem causar variação no tempo de ciclo. X1 é igual a quantia de operadores na expedição. X2, quilometragem da planta até o cliente. X3, regra de alimentação das docas. X4, variação da velocidade do caminhão, que depende do trânsito. O trânsito, eu lembro, a gente não controla. Com o modelo pronto, vamos avaliar os tempos de ciclo de todas as viagens nos próximos 10 dias. O gráfico de cima mostra que no início as viagens demoravam na média 1000 minutos. Desse jeito, só dava para fazer uma viagem por dia. Depois, teve um momento em que a média esteve por volta de 600 minutos. Acompanhe aí a linha alaranjada. No gráfico de baixo, a gente tem duas informações. Primeiro que ele tem dois picos bem distintos.
Isso significa 2 processos. Depois que as viagens variavam de 271 até mais de 1440 minutos. Veja bem aí os detalhes. É assim que o Black Belt Simulation começa sua análise nessa etapa, olhando para frente e não para o histórico que é o passado. Veja agora como variamos no simulador a quantidade de operadores na expedição. Chamamos de X1C porque é variável controlável, ou seja, eu fixo um valor e fica assim no modelo. Veja que colocamos uma quantidade em cada turno. Essa alteração é feita porque você precisa saber se vai prejudicar o Y, ou seja, o tempo de transporte. Você quer descobrir a menor quantidade de operadores por turno, só que não pode atrasar os caminhões e aumentar assim o custo do transporte. Na verdade, na maioria dos modelos tem 2 tipos de variáveis X, controlável que acabamos de ver ou ruído. Quando X é ruído, o valor é aleatório, por exemplo, velocidade do caminhão no trajeto. Isso é simulado com uma equação. Se eu uso uma equação que gera valores aleatórios para a velocidade, eu não controlo ela. Em cada momento, é o simulador que define o valor. Agora que a gente já conhece o conceito dos fatores controláveis e ruído, é hora de definir a função objetivo. Tem que escrever uma equação para o objetivo. Veja aí na tela como eu escrevi bem simplificado. Nossa equação mostra que tem que minimizar o tempo de ciclo dos caminhões. O cliente deu um prazo máximo de 120 minutos para início de uma viagem com embalagens vazias. Ele também definiu um prazo médio de 15 minutos para esse envio. Isso significa que deve ter sempre caminhão esperando no cliente. Matematicamente, chamamos isso de condição de contorno. Depois de identificar os fatores controláveis e de ruído, é importante entender que tem desperdício ligado a eles. Para aumentar a consciência do Black Belt Simulation, eu recomendo a visão do desperdício nas 4 categorias aí da figura. Uma das razões para fazer assim é que a medição em certos processos como descarregamento de caminhões normalmente tem influência forte de fatores comportamentais como a lei de Parkinson. O próximo passo é tomar os dados dos próximos 10 dias que o simulador gerou. São dados dos tempos de ciclo de mais de 1.500 viagens. É isso que chamamos de dados preditivos, porque são informações sobre o futuro. Com um software de estatística, elaboramos a análise de capabilidade do gráfico do Y, que é o tempo total de ciclo do caminhão, incluindo as esperas. Note que eu tracei a meta de que o tempo máximo de viagem seja 700 minutos. Isso para que seja possível dar 2 viagens por dia com cada caminhão. Do gráfico ao lado, a gente pode concluir que, infelizmente, 46,5% das vezes isso não ocorre. Passa os 700 minutos o tempo de ciclo. Veja o número e a parte assinalada em vermelho no histograma. Podemos observar acúmulos em diversos pontos do modelo. Aqui no curso Express, você vai praticar esse mesmo conceito no exercício, fase 3. Esses acúmulos afetam o fluxo de caminhões e, por isso, ficamos em uma situação bem difícil que é chamada trade-off. Se eu usar menos do que 55 caminhões, o tempo máximo de espera no cliente supera os 120 minutos, que é a exigência. Se eu usar 55 caminhões ou mais, eu tenho essa estatística que mostra muito desperdício no tempo de ciclo dos caminhões. Nessa fase de análise, ao identificar as perdas, o aluno deve elaborar o plano de ação para eliminar elas. Antes de implantar, ele deve fazer alguns testes. Nesse modelo que eu criei especialmente para você, foram priorizados recursos para alguns gargalos e o resultado foi enorme. Agora conseguimos apenas 7,35% das viagens com um tempo acima de 700 minutos contra 46% que era antes. O gráfico da esquerda mostra que ao invés de caminhão bloqueado em diversos pontos, agora eu tenho uma ociosidade de 49%. Isso é caminhão sobrando. Retire e economize R$27 mil com cada um deles. É claro que estamos falando sobre o exemplo que eu criei para a nossa aula. Isso é didático, mas melhorias de 20% são extremamente comuns com a aplicação desse método.
Final da segunda fase, pessoal. Vamos repassar agora alguns pontos importantes. Rodamos a simulação e geramos os gráficos do Y, que é o tempo de ciclo dos caminhões. Esses gráficos são feitos sobre o que ocorrer nos próximos 10 dias e não sobre o histórico. Percebemos que ocorreriam problemas como gargalos e que a gente ia precisar de 55 caminhões se a operação fosse desse jeito. Corrigimos os problemas no simulador. Com o novo cenário, mudamos de 46% para 7% o número de viagens acima de 700 minutos. É esse resultado que permite retirar os caminhões, reduzindo o custo. Ok, vamos iniciar a parte prática agora e para isso você já deve ter o Witness instalado no seu computador. Adicionalmente, deve ter baixado o modelo que eu disponibilizei para essa aula prática. Agora eu preciso que você abra o modelo. Faça ele funcionar para testar o desempenho do sistema de transporte. Tem aí o modelo com visão 2D e 3D, onde dá para ver uma área de expedição de produtos que a gente chamou de docas de fornecedor. Note que eu coloquei 2 docas aí. Dá para ver que o mix compreende 5 produtos, cada um com uma cor diferente para facilitar a identificação. Acompanhe a movimentação das entidades. Lembra do que a gente viu na aula e descubra aqui quais são os fatores controláveis e de ruído. Para fazer isso, basta abrir com 2 cliques as caixas de diálogo do Witness. Começando o exercício 7, você deve fazer uma lista desses fatores que são os que influenciam no desempenho da frota. Esses fatores estão nas caixas de diálogo dos componentes do modelo. Quando você abrir uma caixa de diálogo e encontrar uma equação no lugar de um número fixo, é porque se trata de um fator de ruído. Nesse caso, é a equação que vai calcular automaticamente o valor que o simulador vai usar. Eu preciso que você faça comentários sobre a equação de fatores incontroláveis que você encontrar. Por exemplo, se for uma velocidade, será que eu usei valor alto ou baixo demais para os caminhões? Se tiver dúvida, não tem problema. Basta perguntar embaixo aí no próprio vídeo do YouTube que eu respondo. Aproveita e verifica também como que eu programei a chegada do mix de produtos a ser transportado. Qual produto tem o maior volume do jeito que foi programado? Quantas unidades desse produto por hora devem chegar ao modelo? Para finalizar, depois que você fez essas análises e entendeu o modelo, agora é a hora de calcular o que interessa. Use os relatórios automáticos do simulador e obtenha os resultados. Envie seu exercício 7 para mim. Eu estou esperando. Estamos quase no final da certificação.